Questionado por um jornalista, Bolsonaro respondeu qual será a primeira medida a ser tomada para reduzir a taxa de desmatamento da Amazônia. Vamos ouvir o que ele disse. Os dados têm mostrado que em outros governos foram maiores a questão do desmatamento e queimada. No governo Dilma teve uma redução, sim, concordo contigo aí. Mas o nosso governo foi muito melhor que os anteriores. Medidas tem tomando. O próprio orçamento ele é engessado, né? Mas nós temos, por exemplo, feito operações com a Operação Guardiões do Bioma, onde temos combatido o crime organizado, o tráfico de animais silvestres, contrabando de produtos florestais, entre outros. Eu acho que a melhor proposta que pode ocorrer, que não conseguimos aprovar nos primeiros 2 anos, seria a regularização fundiária. O que seria isso? Todo e qualquer terreno do Brasil teria a sua localização definida por satélites. E qualquer, então, desmatamento ou foco de calor, você saberia quem está provocando aquilo. Você poderia fiscalizar isso dessa forma. Se esse desmatamento foi, por exemplo, em área permitida ou não. Se o foco de incêndio de calor foi em foco permitido ou não. E não aberto como está. Hoje em dia, nós sabemos que existe desmatamento irregular, sim, existe. Existe foco de calor, existe. Mas entendemos que nós podemos diminuir muito isso daí, você responsabilizando diretamente no CPF aquela pessoa causadora por esse dano ambiental. E hoje, deixar bem claro, 2/3 do nosso solo brasileiro, nossa terra, é preservado. Está da mesma forma como aí Pedro Álvares Cabral aqui chegou ao Brasil em 1500. Deixo claro também que 84% da Amazônia está preservada. Quem tem propriedades na região amazônica é obrigado a deixar 80% in natura, preservado. Isso tem, no meu entender, em grande parte, se mantido. Agora, com a regulação fundiária, nós botaríamos um ponto final nisso. Você pode ver, os grandes países, né, que nos criticavam o tempo todo, como a França, deixaram de criticar. A Alemanha voltou a usar energia fóssil, suja. Outros países têm feito a mesma coisa, tendo em vista a crise, né? Rússia, Ucrânia, guerra, melhor dizendo. Ou seja, sem energia ninguém vai a lugar nenhum, todo mundo sofre. E esses países agora deixaram de ter esse olhar tão crítico ao Brasil. A própria França ardeu em chamas por 2 meses, porque o São Macron, o maior crítico no tocante ao nosso meio ambiente, não tomou providência. Vamos então girar com os nossos analistas esse trechinho de sabatina do presidente Jair Bolsonaro. Adriano, o presidente trouxe alguns destaques a respeito de ações para reduzir o desmatamento na Amazônia e destacou a importância da regularização fundiária. Acerta o presidente em tocar nesse assunto e trazer esse tipo de proposta? Eu acho que sim. Eu acho que a preocupação do Bolsonaro é mostrar que quando acontece algum tipo de problema na Amazônia, parece que a Amazônia é propriedade, né, do governo federal, né, e que tudo que acontece lá é porque a culpa é do governo federal. Quando ele coloca essa questão da regularização fundiária, ele está identificando que você tem propriedades ali, que muitas vezes os focos, né, percebidos, talvez incêndios, enfim, são originados dessas propriedades e que com isso você teria condições de melhor identificar, né, os verdadeiros culpados. O que eu percebi na resposta dele é que ele foi muito claro em tentar mostrar que o Brasil é um exemplo de preservação ambiental para o mundo, né? Que o Brasil, inclusive em termos de incêndios na Amazônia, né, no governo dele, em relação a outros governos, tem tido tem sido um problema menos intenso, e ele quis colocar novamente no centro de atenção a questão da Europa, né? O problema energético que a Europa está passando este ano, que foi intensificado também com a questão da guerra russo-ucraniana, e agora, né, eles que estavam querendo implementar uma agenda, digamos assim, mais verde, né? Eles estão voltando atrás porque o inverno está chegando, eles vão precisar, a energia está muito cara, né? O cidadão europeu como um todo não está aguentando pagar a conta,
e aí eles estão novamente redescobrindo essas antigas formas, né, energéticas. Então, eu acho que o Bolsonaro deixou muito claro que ele tem um arsenal, né, de justificativas, né, de temas ligados à questão ambiental, por onde ele procura mostrar serviço e também apontar o dedo na ferida, né, de muitos países que ficam acusando o Brasil, mas que eles mesmos têm sérios problemas ambientais e que tentam muitas vezes esconder esses problemas, jogando o problema em cima das costas do governo brasileiro. Então, eu acho que o Bolsonaro está bem preparado para esse tema e me parece que ele soube explorar bem na sabatina. Para Testa, até pegando carona em alguns momentos de fala do Adriano, o presidente realmente fez questão de destacar a política de produção de energia limpa aqui no Brasil. O Brasil tem hoje grande parte da matriz energética limpa e segue criando projetos e aumentando investimentos nos setores de energia eólica e também solar, que é onde hoje há uma menor participação dessa matriz brasileira. Você acredita que é preciso que haja mais investimentos nesse tipo de produção de energia limpa, até mesmo para atrair investidores internacionais que têm interesse em investir nessa área aqui no Brasil? Sim, acho que isso aí deveria se tornar uma ação prioritária do governo, de atração de investimentos, de desenvolver novas tecnologias e aproveitar um bom momento internacional. A gente vê, eu costumo olhar isso de uma forma diferente. Há uma crise muito grande na Europa, há uma guerra acontecendo no leste da Ásia lá, tem um problema de demandas de alimentos crescente no mundo todo e de energia. E o Brasil tem um potencial imenso. O presidente falou de regularização fundiária. Eu sou muito crítico em relação a isso, porque desde que tem o Estatuto da Terra lá de 1961 ainda, ou das capitanias hereditárias lá do Império ainda, até hoje não se definiu a questão da propriedade rural no Brasil. Você tem uma indústria da grilagem que é assustadora. E o Brasil tem tecnologia suficiente, satélites, para poder fiscalizar. O grande problema aí está na fiscalização. E é o direito de cidadania você reconhecer a propriedade das pessoas, dar cidadania, dar o título e financiamento para que eles possam produzir legitimamente, mas desde que tenha uma fiscalização efetiva. Acho que o Brasil pode sim se tornar um ator extremamente importante nesse novo Conselho das Nações, a partir da economia ambiental, da produção de energia limpa, seguindo aquilo que o nosso grande teórico João Bautista Vidal escreveu lá na sua obra, a Sociedade Solidária dos Trópicos, né? A questão da economia solar na região dos trópicos, ou seja, na Amazônia, tudo isso aí é possível sim. O Brasil tem feito muito investimento nessa área, mas pode ser feito muito mais. E virão para cá investidores sim, porque o mundo precisa decisivamente de energia e de alimento. E é muito importante colocar na nossa conversa aqui a questão das fronteiras. O Brasil tem fronteira amazônica imensa, fronteira oceânica imensa e fronteira seca também muito grande. E nós não temos condição nenhuma, o Estado brasileiro não consegue fiscalizar. Então você tem contrabando de tudo, de minério estratégico, contrabando de madeira, contrabando de animais, contrabando de plantas e de pessoas. Tudo isso aí mostra o quanto essa economia da biodiversidade, a economia ambiental, é decisiva para o futuro do Brasil e de todos os seus parceiros. Acho que o presidente colocou muito bem e tenho certeza que, se ele for reeleito, ele deverá priorizar mais ainda o desenvolvimento da economia da biodiversidade. Quero tocar nesse ponto com você, Suano. Testa destacou que o problema do desmatamento e de outras questões que envolvem a exploração irregular de áreas aqui do país, do território brasileiro, e também até a questão que envolve as fronteiras, as largas, né, extensas fronteiras brasileiras, e ele citou a questão do contrabando, está na fiscalização, que seria prioritário investir em fiscalização. Concorda com ele? Absolutamente, é exatamente isso. Mas como fazer isso num país tão grande, né, Suano? Mas olha que coisa curiosa, a pergunta que o entrevistador fez, ela teve aquele mas, disse assim, porque já identificou que houve realmente uma queda proporcional, comparativamente com outros governos, em relação ao desmatamento ou queimadas, e colocou o mas independentemente disso, está ocorrendo ao longo do seu governo um crescimento ano a ano. Esse mais levou para que o Bolsonaro fosse bem esperto.
O que ele falou? Ele disse, não, tudo bem, mas ainda assim é menor. A grande questão é que você pode resolver este problema pela regularização fundiária. Eu concordo plenamente com essa do diagnóstico que ele fez, que isso aí está correndo. Mas quando ele fala isso, o que ele quis dizer? Nós não podemos impedir as pessoas de serem empreendedoras e produtivas, em especial quando trata da questão daquilo que nos é mais sagrado. O que nos é mais sagrado? O nosso agronegócio, a produção agrícola. Por quê? Não é porque já não é mais para o mundo que a produção agrícola, o negócio são exportadores de commodities, setor primário, não é mais isso não. Já se sabe que é um polo dinamizador de todos os demais segmentos da economia, se você conseguir produzir isso em escala e articular outros segmentos da sociedade e do empreendedorismo. Ele, ao fazer isso, ele bateu muito sério naquilo que o repórter falou, aquilo que o entrevistador falou, e simplesmente disse, olhem para o mundo. O que vocês não estão percebendo é que, na realidade, nós estamos sendo impedidos por narrativas de dar continuidade ao nosso planejamento que está adequado. Acho que vocês vejam, na realidade, a Amazônia tem 2/3 preservados e eu te garanto que se tem 2/3 preservados também, certamente, basta mostrar para o Macron que 2/3 dos leões, girafas e elefantes não queimaram. Ou pode ter queimado, porque o Macron usou isso, né? O que ele estava fazendo? Diz, olha, regularização fundiária, permitir o empreendedorismo, permitir a produtividade, isso é o núcleo, é o que há de essencial para um projeto que tenha um segmento que é o grande articulador da nossa economia. Ele foi preciso ali, ele foi muito inteligente. E o mais interessante é quando ele pega, ele não recua de dizer, nós temos que verificar toda a diversidade da matriz energética, porque isso já é natural para nós. Olha que coisa curiosa. Ele identifica essa naturalidade para o brasileiro de ter toda essa diversidade das matrizes, porque isso nós já temos. Basta que não nos interfiram ou mais que não nos atrapalhem. Vou só encerrar dizendo, uma vez eu participei de um debate, olha que coisa curiosa, eu sou amazonense. Eu nasci em Manaus, minha mãe foi ela foi uma das criadoras e diretoras do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Eu cresci dando leite de mamadeira de soja para peixe-boi, filhote de peixe-boi. Eu ficava lá brincando com o peixe-boi. Qual é a grande questão? Uma vez eu participei, no Dia da Amazônia, de um debate com uma bióloga. Ela chegou com penas na orelha, pegou... E eu, tudo bem, eu sou descendente de índio. Aí ela chegou e usou a seguinte frase: ou Amazônia ou Bolsonaro. Quando ela jogou essa frase, já ficou claro toda a narrativa para dizer o seguinte: a Amazônia tem que ser preservada e este governo não permite preservar, mas independentemente dos dados que são apresentados. Por qual razão? Porque a maneira como ele está trabalhando pode estar atrapalhando todo um conjunto de ações internacionais que olham para a Amazônia. E é isso que o Bolsonaro quis jogar ali à mesa. Ele disse, não, nós vamos preservar, faz a regularização fundiária, estimula o empreendedorismo e faz a fiscalização. Aí é que está o problema. Como é que você faz a fiscalização? Articulando as instituições que são responsáveis por isso. Estão permitindo que seja feita? Talvez não. É culpa dele? Aí ele já joga, ele não jogou nessa resposta, mas em outro discurso, mas isso não é atribuição só minha, isso é atribuição dos governos estaduais, isso é atribuição dos governos municipais, isso é atribuição de uma legislação do meio ambiente que muitas vezes ela foi utilizada exatamente para impedir o empreendedorismo ou para a corrupção, que foi algo que o Salles tentou durante muito tempo dizer, nós temos que mudar a legislação porque ela está sendo utilizada para a corrupção. Essa é a jogada. Como fazer a fiscalização? E, certamente, ele vai investir em matrizes diversificadas para atrair investimentos e mostrar que a fiscalização é possível, dinamizando essas instituições. E isso é tão claro e é tão possível que vai mudar a mentalidade. Eu lembro que numa entrevista que o Salles deu, ele disse, eu fui eleito com 3 vezes mais votos que a Marina Silva aqui em São Paulo. O que isso representa? Que aquilo que eu estava falando é correto. Porque as pessoas identificavam lá no Acre, quando eu chegava, que quando a Marina Silva ia falar, eles diziam assim, opa, a gente não quer ser objeto de zoológico. Nós queremos construir, nós queremos produzir, nós queremos empreender. Eu não quero ficar produzindo conforme se fazia antigamente. Isso, ele matou essa charada.